A paz do Senhor, irmãos. Então, hoje nós vamos para a nossa quinta aula do Lidere 2. E é com muita satisfação que eu ministro essa aula, que traz o tema Criado para se tornar semelhante a Cristo. O curso ministrado pelo nosso Centro de Capacitação Ministerial. Sejam todos bem-vindos. De progresso, estamos no segundo degrau, evoluindo e crescendo na presença do Senhor. Bom, irmãos, nós já aprendemos, que nós somos criados por Deus, que nele nós encontramos os propósitos para as nossas vidas, que essa é uma pergunta comum na vida das pessoas, para que eu fui feito, e essa resposta nós só encontramos no nosso Criador. Foi ele o autor, foi ele quem nos fez, e nós aprendemos também que nós fomos feitos para adorar a ele, é um primeiro propósito, ele nos criou para adorar, e nós podemos adorar ele em todos os momentos da nossa vida. E nós devemos adorar ele. A forma de adoração que agrada ao Senhor é nós vivermos uma vida buscando sempre agradá-lo, buscando sempre fazer como Jesus. E é isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender como nós nos tornamos parecidos com Deus. Aqui a nossa família renovada, povo bonito. Tá faltando eu aí. Pastor, tem que fazer uma montagem, pastor. Coloca aí os irmãos que tá faltando. Foi no dia do café da manhã do Natal, né? Eu tava em bandeira, irmãos. Que essa família cresça cada dia mais, em nome de Jesus. Então, esse é o nosso assunto, irmãos. Criados para se tornar semelhante a Cristo. Esse assunto ele está no capítulo 22 do livro Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. Nós ainda vamos ler, ainda vamos chegar lá nesse dia do capítulo 22. Nós estamos hoje no dia 15, no 15º dia. E já vamos chegar lá ainda nesse dia, mas hoje nós já temos a aula sobre este assunto. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, irmãos. E o que é uma imagem? Uma imagem é o reflexo de alguma coisa. Quando nós olhamos no espelho, nós vemos o reflexo da nossa imagem. E Deus, ele quer que nos tornemos semelhantes à imagem de Cristo. O propósito de Deus é fazer de você a imagem e semelhança de Cristo. Aqui, em Gênesis 1, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O homem não é Deus, mas tem características de Deus. Claro que Deus tem características únicas que nós não temos, né? Ele é um ser onipresente, onisciente, onipotente, Ele tem todo o poder, ele criou todas as coisas. E essas características nós, obviamente, não temos e nem devemos querer. Foi, inclusive, querer ser Deus, que essa vontade de querer ser Deus, que fez o homem cair através da serpente, que induziu a mulher, enganou a mulher, comer lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles iriam ter todo o conhecimento, iam ser iguais a Deus. Então, foi isso que fez o homem cair, foi isso também que fez o diabo ser expulso do céu, querer ser igual a Deus. Então, isso a gente nunca vai ser. Mas nós temos características de Deus em nós. Vamos ver quais são elas? Quais são algumas das características de Deus que o ser humano tem? A Bíblia faz algumas afirmações diretas sobre quem é Deus. Por exemplo, em João 4:24 está escrito que ele é Espírito. Além disso, em João 1:5 e 4:16 está escrito que ele é luz e que Deus é amor. E ao ser criado à imagem de Deus, o homem foi feito um ser espiritual, tendo um corpo material, um corpo físico e um espírito imaterial. Isso é apresentado em Gênesis 2:7, que diz: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas
o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor, ele criou o homem do pó da terra, fez o corpo, né, físico do homem, do pó da terra, e ele deu vida ao homem através do seu sopro. Ele soprou e o Espírito deu vida ao homem. Se Deus me fez semelhante a ele, quando a maldade entrou? A nossa imagem, irmãos, ela foi distorcida, danificada, quando o homem pecou. Lá na queda, né? Lá naquele momento lá, Deus, ele fez o homem e ele, até aquele momento ele estava vivendo na mais perfeição, na vida mais perfeita. E Deus, ele nos fez assim, perfeitos. Mas aí, através do pecado, tudo desandou. Foi o momento, através do pecado, da desobediência, que a maldade entrou no mundo. Então, se hoje nós somos maus, foi por conta da desobediência lá de Adão. Mas Deus fez um plano perfeito, né? Vamos continuar aqui para nos resgatar. Já foi falado na outra aula, na aula 3. O homem foi criado em plena harmonia com Deus e o pecado veio e quebrou essa harmonia. Jesus veio, Deus encarnado, para morrer por nós. E assim, através da vida dele, nós podemos nos reconciliar com Deus. E Jesus é o nosso exemplo de vida, é o nosso exemplo a ser seguido. É olhando para a vida de Jesus que nós nos tornamos mais parecidos com Deus. Eu sei que é um alto padrão, né? É uma responsabilidade muito grande dizer que sou parecida, que sou semelhante a Cristo, porque ele era perfeito, ele foi perfeito, ele é perfeito. E é um padrão alto para ser seguido, mas não é impossível. Não podemos ser iguais a Deus, mas as características que precisamos buscar são os valores morais, éticos, de boas atitudes e de um bom caráter. Em Levítico 11:44, parte A diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus, ele não pediria algo que fosse impossível a gente conseguir. Se Deus está pedindo na sua palavra para nós sermos santos, nós conseguimos ser santos, conforme o modelo de Cristo. Como construir as características de Cristo em nós? Como que nós conseguimos, irmãos? Como que nós vamos conseguir nos moldar a esse homem Deus? Ele veio como Deus. Aí a gente pode pensar assim, eu nunca vou ser como Deus. Realmente, nós nunca vamos ser como Deus. Mas Cristo, sendo Deus, desceu do seu trono para nos ensinar como que nós conseguimos, através dos exemplos dele, alcançar essa semelhança, essa mudança de caráter, essa mudança que a gente tanto já falou de pensamento, essa mudança, Deus, até o milagre do água em vinho, eu creio que tem uma intenção de mostrar que Deus, ele pode todas as coisas. Ele pode transformar água em vinho, assim como ele pode transformar um coração duro de pedra num coração de uma pessoa com muita empatia, uma pessoa que tem muitos valores. Nós não podemos perder essa esperança, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa que não quer nada com Deus, que tem um coração muito duro, e a gente acha que essa pessoa não pode mudar. Mas Deus, ele pode todas as coisas. E nós vamos aprender hoje como que nós vamos conseguir essa transformação gradual, não é de uma hora para outra, né? Tem processos. Então, primeiro, a obra do Espírito Santo de Deus em você. Então, parte da tarefa de transformar nosso caráter é do nosso amigo Espírito Santo. Ele tem essa tarefa de nos ajudar. Então, ele leva uma carga ali sobre ele, em nos ajudar a nos transformar. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 18, parte B: somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse processo, ele dura por toda a nossa vida. Então, Cristo vive em nós através do seu Espírito Santo.
E nós precisamos ouvir a voz, aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Em Gálatas 5,16, também diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, irmãos, o que é esse guiar pelo Espírito? Eu já ouvi muitas pregações do pastor Luciano Subirá, e ele fala que a voz do Espírito Santo é como se fosse um testemunho interior, né? Não é necessariamente uma voz audível. Deus não vai chegar para você, às vezes pode sim falar com você de forma audível, aparecer para você, falar com você, mas a maioria das vezes é um testemunho interior, né? É aquele momento que você pensa em falar alguma coisa e aí uma coisinha lá dentro de você diz, não fala isso porque isso pode machucar outra pessoa, pode desagradar outra pessoa. E aí você volta atrás. Essa é a vozinha do Espírito Santo. Às vezes, quando você está até em um lugar, você já foi, em um lugar que não é do agrado do Senhor. Por exemplo, uma festa mundana, né? Eu já fiz isso, já fui para uma festa pagã, sendo cristã. E eu fui incomodada pelo Espírito Santo. Eu fui para acompanhar meu marido, né? E no meio daquele povo, o pessoal bebendo, ouvia músicas de adoração ao São João, né? A outros deuses. E eu falei, não, esse aqui não é meu lugar. Eu acredito sim que o Espírito Santo incomoda, né? Incomoda a gente. Ele tem a parte dele em falar conosco. E nós precisamos aprender a ouvir e dar crédito a essa voz. Se você ouve ali um arrependimentozinho de um lugar que você está que não deveria estar, ou de alguma coisa que você pensou em falar e veio uma coisa para você não falar ali, uma advertência do Espírito para você não falar, e mesmo assim você fala, e mesmo assim você vai, então você está descredibilizando o Espírito Santo de Deus. Você não está colaborando, você não está ajudando, né, a transformação que Deus quer fazer na sua vida. Você não está sendo moldado à imagem de Cristo. Então não adianta nada você ter o Espírito e não escutar o Espírito e não obedecer o Espírito. Então essa é a parte do Espírito Santo. 2, devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo, né? Foi o que eu acabei de falar. É uma via de mão dupla, irmãos. É uma via de mão dupla. Nós não podemos só esperar pelo Espírito Santo. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que obedecer à voz do Espírito, né? Nós temos que nos relacionar com o Espírito. Aprender a ouvir, buscar aprender, identificar a voz do Espírito. O Espírito Santo, ele não vem de formas miraculosas, exuberantes, não. Ele vem e ele não precisa vir assim, né? Às vezes você acha que você só vai dar crédito à voz do Espírito se Deus aparecer para você e falar com você. E não é bem assim, né? Nós precisamos ter a fé sem ver. A fé é isso, é crer sem ver, é dar os passos sem enxergar os degraus, né? É confiar em Deus. Nós não vamos ficar parecidos com Jesus se nós ficarmos parados. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ter atitude. Então vamos para a palavra. Lucas 13, 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar, cooperar com o Espírito Santo de Deus. Mais um é Efésios 4, capítulo 4, versículo 3, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
nós precisamos colaborar com Deus para nos tornarmos parecidos com Ele. Nós precisamos interagir com o Espírito Santo, aprender a ouvir a voz e obedecer, estarmos dispostos a obedecer a voz do Espírito Santo. Número 3. Deus usa sua palavra, as pessoas, as circunstâncias para moldar você. Então, primeiro aí, então nesse 3 aí tem mais 3, né? Mais 3 temas para a gente decorrer aqui agora. O que Deus usa para nos transformar? Sua palavra, as pessoas e as circunstâncias. Então, primeiro a palavra, né? A palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso manual, é onde Deus fala com a gente, é onde Ele nos ensina, é a principal fonte que nos leva a conhecer a Deus. Na Bíblia, tem as histórias desde a criação do mundo, as histórias dos profetas, as histórias de Jesus, e tem até como vai terminar tudo, né? A profecia de Apocalipse, está tudo lá. Então, é na palavra de Deus que tem o poder transformador, que nos leva à mudança. Aí diz assim, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Então, a palavra de Deus, ela é poder transformador, né? Se nós queremos ficar mais parecidos com Deus, nós devemos conhecer Ele, nós conhecemos Ele através da palavra. Aqui, Ele fala conosco, né? Nós não vamos conseguir conhecer a Deus sem meditar nesse livro da lei. Essa palavra nos molda, essa palavra nos transforma. Eu acredito que desses 3 aí, que foi falado aqui no slide, é a principal, que nos leva a Cristo. É através da palavra que nós conhecemos. Ele deixou a palavra para nós. Ele não nos deixou desamparados. Além do Espírito Santo, Ele nos deixou a sua poderosa palavra. 2, as pessoas. Então, a palavra diz assim: como o ferro afia o ferro, assim também o homem se afia pelo contato com o seu próximo. Então, Deus usa as pessoas para trazer transformação em nossas vidas. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de relacionamento se nós queremos mudar. Nós não podemos nos isolar. Não é se isolando que você vai ser transformado. Tem gente que fala que não precisa ir para a igreja, que Deus está em qualquer lugar. Deus está em qualquer lugar, mas se você não for para a igreja, como que você vai ser transformado pelo próximo? Como que você vai transformar o próximo através de sua vida, se você não tem relacionamento com o próximo? Como que você vai fazer o ID do Senhor, que é a vontade dele, sem se relacionar com as pessoas, né? Então, a exemplo de Jesus, nós estamos tendo Jesus, vamos sempre ter Jesus como nosso exemplo. Ele escolheu os 12 discípulos, pessoas imperfeitas, assim como nós somos, assim como os nossos irmãos são. Deus usa as pessoas imperfeitas para fazer o seu propósito. Ele usa as pessoas imperfeitas para falar com você. Às vezes Deus traz uma palavra para você através de um irmão, através de uma pessoa. Deus usa você para levar a palavra dele, né, para trazer salvação para outra pessoa. Às vezes nós conseguimos ver a mão de Deus na vida das pessoas, a presença de Deus na vida das pessoas, através das atitudes. Então, as pessoas, ela é uma fonte de transformação. Os relacionamentos são importantes. A comunhão com os irmãos é importante para essa transformação, para esse moldar das nossas vidas. E em terceiro lugar, as circunstâncias também transformam a vida das pessoas. Quantos testemunhos existem, né, de pessoas que se converteram a Deus depois de uma doença? Não é o melhor meio, né, de se chegar a Cristo, mas tem uma frase conhecida que o pessoal fala, eu acho que não é bíblica não,
Que se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Tem muitas pessoas que usam essa frase. E sim, realmente, tem pessoas que vai recorrer a Deus pela dor, né? Usa a circunstância para Deus usa a circunstância para trazer transformação para a pessoa. Às vezes a morte de um ente querido leva a pessoa a se conectar, né, com Deus. Talvez presenciar uma demonstração, uma circunstância ali de um milagre, né? Esses dias eu vi um vídeo de um homem que era cego há não sei quantos anos, e aí ele foi batizado, e assim que ele foi batizado, que levantou, Jesus curou ele. Né? Eu acredito, gente, aquele vídeo foi muito, muito impactante. Eu acredito que muitas pessoas começaram a acreditar em Jesus, nos milagres dele, né? Através daquele vídeo, né? Eu vi outro também, que eu lembrei agora, de um rapaz que ele foi batizado, assim que ele mergulhou nas águas, um espírito maligno saiu dele. Ele ficou se contorcendo, e os irmãos oraram, e ele foi liberto naquele momento. Né? Então, a pessoa que assiste isso, que vê isso, presencia isso, essa pessoa, a fé dela é fortalecida, né? Ela pode se converter a Cristo através de uma circunstância. Não se apresse, Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. Seja paciente com Deus e consigo mesmo. Não desanime. Então, irmãos, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Buscar o máximo que nós pudermos conhecer Ele, parecer com Ele. Ele é o nosso maior exemplo. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos nos esforçar, conhecer a sua palavra, nos relacionar com as pessoas, nos atentar às circunstâncias, aproveitar as oportunidades para levar as pessoas a Cristo. E nós precisamos nos moldar a essas características, ter boa fama mesmo, porque através das nossas vidas, outras vidas podem ser transformadas. Então, e não existe nada melhor, né, irmãos, que receber essa fama de ser parecido com Cristo. O maior que uma pessoa pode levar de semelhança com Cristo são os mártires, né? Pessoas que entregam a sua vida literalmente. Né? Os discípulos, muitos deles, que morreram ali defendendo em prol da palavra. E não só os discípulos de Jesus, mas existem também até hoje pessoas que morrem pela palavra, que morrem defendendo o nome de Jesus. E pessoas que sabem que essa vida aqui é passageira e que o propósito de alcançar, de obedecer à vontade de Deus é muito maior, né? O propósito de obedecer a Deus, de fazer a vontade dele aqui, é muito maior. Então, a pessoa que tem esse pensamento, ela sempre vai querer ser melhor a cada dia, ela sempre vai buscar parecer com Cristo. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido, que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Qualquer coisa, pode mandar mensagem, qualquer dúvida para mim, pastor, sugestão, né? E é isso, irmãos. Vou finalizar com a oração. Senhor, meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela sua rica palavra, pela sua presença, pelo teu Espírito Santo, pela transformação que o Senhor nos proporciona, Deus, pela condição, né, de sermos transformados. Obrigada pela vinda de Jesus Cristo, que me deu, Senhor, me deu uma chance de salvação. A vida de Jesus Cristo me deu a chance de reconciliação, de salvação mesmo, de me encontrar, de me relacionar com o Senhor. O Senhor não precisa fazer grandes coisas, Deus. A tua palavra basta, Pai. A tua palavra basta, e que nós venhamos cada dia mais meditar nela, aprender mais do Senhor.
nela uns com os outros, nos relacionar uns com os outros, afiar uns aos outros e não desistir, Deus, não desistir dessa caminhada. Em nome de Jesus, Pai, venha nos transformar dia após dia, Senhor, até nós nos formarmos aquele dia perfeito que a Tua palavra diz, até nós nos transformarmos nos santos salvos do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, meu Deus. Amém. Um beijo, irmãos. Até a próxima.